Meus queridos amigos, tudo na paz? A taxa Selic caiu. Quem já sabia, digita aqui embaixo, hashtag eu já sabia. Vamos falar disso, é claro, mas eu sei que muita gente está se interessando cada vez mais por ações, pagadoras de dividendos. Antes que você saia por aí enterrando o seu dinheiro na poupança ou no colchão ou investindo cegamente em qualquer coisa sem saber muito bem o que você está fazendo, nós precisamos falar sério sobre investimentos, sobre ações de dividendos, porque, meu amigo, a taxa Selic ela pode até cair, só que as boas oportunidades, vira e mexe, estão sempre pintando, sempre aparecendo no mundo dos investimentos. Então, conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. E em 100 batalhas, você nunca estará em apuros. Quem falou isso foi Sun Tzu e eu peguei essa frase dele aqui e adaptei para o mundo dos investimentos. Conheça os investimentos e conheça a si mesmo e você nunca dependerá da taxa Selic para obter bons retornos no longo prazo. Ele esqueceu dessa parte da frase. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre algumas ações que têm potencial de render bons dividendos, até maiores do que a taxa Selic já no ano que vem. Algumas ações para você ficar ligado também, não acabar se iludindo, olhar ali só um indicador ou outro e acabar se iludindo, comprando uma ação e depois se frustrando com o resultado. O vídeo tá bom, tá? Então quem já é de casa, deixa o like aqui para fortalecer a parceria. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. No momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, é bem provável que a taxa Selic já tenha dado mais uma de suas piruetinhas financeiras, caindo 50 pontos base de 12,25% para 11,75% ao ano. Eu não sou nenhum mestre da adivinhação, mas olha só, eu gravei essa parte do vídeo aqui, eu gravei esse vídeo antes da gente ter a confirmação oficial da decisão do Banco Central, do Comitê de Política Monetária. Você também já poderia saber disso, é só você fazer uma pesquisa rápida aqui, você digita no Google opção de Copom, nos dias que antecederem a reunião do Copom sobre a decisão de política monetária, que você vai saber, a cada 45 dias ocorre essa reunião, a probabilidade, né? Você vai ver a probabilidade enxergada pelo mercado, que era de quase 100% hoje, para uma queda para o patamar de 11,75% ao ano, um percentual aqui de queda de 50 pontos base. Você percebe o seguinte, ó, no dia 13 de novembro, um mês atrás, essa probabilidade não era tão alta, era de 92,55% e ao longo do tempo, né, as coisas vão acontecendo, vai chegando mais perto do dia e o mercado ele fica muito mais certo de que realmente a queda vai acontecer em determinado patamar. Então, ali faltando alguns dias, poucos dias para a decisão, se você entra aqui e digita no Google opção de Copom, você vai saber o que o mercado está esperando e quase sempre isso aqui é batata. Ou seja, no cenário interno a gente tem as perspectivas que já eram otimistas para o futuro da taxa Selic, de forma simples. Se a inflação ela está pressionada e subindo, o Copom ele eleva os juros para conter esse avanço dos preços, o avanço da inflação, para domar a inflação. Quando a inflação desacelera, é esperado que os juros caiam, né? Vocês vão dar uma afrouxada ali no cinto. Então, atualmente, a inflação brasileira, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ela mostra uma boa trajetória de queda, já bem sob controle. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que os preços medidos pelo IPCA subiram 0,28% em novembro contra uma alta de 0,24% no mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação é de 4,68% e no ano, até o momento, 4,04%. Em ambos os intervalos, a gente tem uma inflação dentro da meta do Banco Central, que é de 3,25%, mas podendo oscilar entre 1,75% e 4,75% a margem ali de segurança. Então, o principal risco aqui, que não é novidade, já vinha sendo precificado também, continua sendo o lado fiscal. O governo sinalizando que quer gastar mais, tem o interesse em ser menos rigoroso com o cumprimento das metas fiscais também estabelecidas. Então, isso aí, o que isso acontece? Uma política fiscal, ela tem um viés ali expansionista. O que o mercado espera? Que isso tende a pressionar as expectativas de inflação novamente mais cedo ou mais tarde em algum momento.
porque o governo ali injetando dinheiro do jeito que ele acha certo, né? Não vem ao caso a gente falar se é certo ou errado aqui agora. Mas se você não entende muito bem essa dinâmica, como que a taxa Selic, o PIB, o IPCA, a inflação, impacta o mercado financeiro como um todo, veja esse vídeo aqui, que foi o último vídeo que eu soltei. Pouca gente viu, porque quando o vídeo é ensinando a pescar, pouca gente vê. Quando é um vídeo dando dica ou falando sobre tantas ações que estão pagando isso, tantos fundos imobiliários, a galera se interessa mais. Você não vai ser esse tipo de investidor, vai aprender a pescar também, depois você vê esse vídeo aqui. Nos Estados Unidos, o destaque do dia também a gente tem com relação à taxa de juros. A inflação em novembro lá subiu 0,1%, enquanto as projeções eram de estabilidade de preços. Então, a inflação anual nos Estados Unidos ela caiu de 3,2% para 3,1%, enquanto a meta do Federal Reserve é de 2%. Então, eles não domaram a inflação deles para dentro da meta ainda. Cada um tem a meta que quer, pessoal. Os Estados Unidos têm uma meta de acordo com a economia dos Estados Unidos. Tá? A inflação deles, a meta é menor do que a nossa. A nossa meta ela é maior porque o Brasil não é os Estados Unidos, obviamente. Por isso, a nossa taxa de juros sempre tende a ser bem maior que a taxa americana. O que é esperado por lá é uma manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, e a expectativa é que eles só iniciem o ciclo de cortes na taxa de juros, que a gente já começou aqui há muito tempo, em meados de 2024. Na verdade, não há muito tempo, né? Há alguns meses, mas que por lá eles só vão começar a cortar a taxa de juros no meio do ano que vem. Se começar a cortar mais cedo, você pode esperar que as bolsas vão responder muito bem, tanto aqui quanto lá. Tá? Apesar de não ser esse o movimento mais aconselhável, a gente sabe, mas os investidores eles têm esse comportamento de buscar ativos de risco com maior interesse, digamos assim, à medida que a taxa de juros vai caindo para patamares que começam a deixar a renda fixa menos atrativa. E agora vamos falar das ações. Primeiro eu trouxe duas aqui que eu acho interessante a gente comentar, Usiminas e Gerdau, Goal 4 e Usim 5. A Gerdau é a controladora da Gerdau SA, uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção de ferro, aço e outros metais. Olhando aqui para os indicadores, a gente tem um dividend yield de 15,47%, pagando um dividendo nesse momento em relação ao preço da ação nos últimos 12 meses, bem acima da Selic, mas você não pode se enganar com isso daqui. P sobre VP bem descontado e um P sobre L baixo também. Só que nos últimos 12 meses um retorno negativo. Então a empresa vem pagando dividendos e as ações vêm caindo. Se a empresa está pagando dividendo e o retorno está negativo, é porque as ações vêm caindo. E o que você tem que ficar ligado? Aqui a gente está falando de uma empresa produtora de commodities. Então o P sobre L, o PVP, é legal você olhar, mas é mais importante você olhar para a geração de caixa também. O EBITDA aqui, que é uma proxy da geração de caixa. Quando a gente olha para o EV/EBITDA, a gente vê que esse indicador ele é de 1,03 nesse momento. Então é realmente um múltiplo muito descontado aqui. O que o mercado está precificando aqui? Que esse EBITDA tende a cair. O preço da commodity que a empresa comercializa não tende a se sustentar. Basicamente, é isso que um indicador desse traz para nós, ou então mais risco na empresa. Mas a gente vê aqui um ROI interessante, um ROIC legal, dívida líquida sobre EBITDA baixa. Então não é uma empresa muito arriscada. O risco dela está realmente em cima da alavancagem operacional e não tanto da alavancagem financeira, como a gente está vendo aqui, a dívida dela não é muito alta. A questão é que ela tem muitos custos fixos e se o preço da commodity cai, aí sim a empresa ela não consegue entregar uma boa lucratividade. Tanto que a gente tem aqui a margem líquida pequenininha, margem bruta, margem EBITDA. Se a gente comparar com a Vale, por exemplo, você vai ver que a margem EBITDA da Vale é muito maior, tem uma margem maior porque é mais eficiente e, consequentemente, negocia a múltiplos maiores. Então, basicamente é isso. Usiminas, a mesma coisa. Vou abrir aqui, é uma empresa, a Gerdau está buscando mais eficiência, a Usiminas também, em geral empresas de commodities, elas precisam buscar o máximo de eficiência que puderem. Passando aqui para a Usiminas agora, a gente tem uma empresa que pagou muitos dividendos em 2021, se a gente observar o preço da ação em 2021, foi lá para a casa do chapéu, subiu pra caramba, pagou muitos dividendos, aí todo mundo queria, atraiu o interesse de muita gente, de muitos investidores, de lá para cá o preço ele acabou desabando muito e pode ser uma opção
caso você acredite na capacidade dela de recuperar a geração de caixa para o ano que vem e nos próximos anos. Por que eu estou falando isso? Se a gente olhar aqui os indicadores, você vai ver, parece muito descontado. PVP de 0,45, P sobre L negativo, porque nesse momento a empresa está no prejuízo no ano, mas mais uma vez, como eu falei, olha o EBITDA nesse tipo de empresa também, não fica só no lucro. PVP, historicamente, da empresa, ele é baixo. A média aqui é 0,68. Não é por causa desse PVP que você vai ter um retorno astronômico. A gente tem essa matéria aqui, por exemplo, né? Uzi Minas sobe de nível junto a banco, mas ainda não vale compra. Analistas veem entrave para ação. O que a gente tem basicamente aqui nessa informação? Projetando o preço de $110 por tonelada para o minério em 2024, o Itaú BBA revisou em 9% os números esperados para o EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a 3,2 bilhões. Então, como eu falei, você tem que ficar de olho no EBITDA. Só que esse aqui é a projeção do Itaú BBA para um preço de $110 por tonelada, que a gente vê que hoje está na casa dos $135, mas oscilou muito. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, máximo aqui que a gente vai ver que em 2011 o preço estava lá em cima, caiu pra caramba de 2015, essas empresas sofreram um pouco que o diabo amassou com a commodity muito barata, depois de 2019 até 2021 aquele baita rally e agora novamente uma correção. Não dá para ficar adivinhando, tentando prever o preço da commodity. O que a gente consegue fazer é o seguinte, você olha aqui no Investidor 10 para o EBITDA da empresa e você vai ver que esse EBITDA ele foi de 12,47 bilhões em 2021, quando ela teve uma receita de 33 bilhões. Em 2022, ela teve uma receita de 32 bilhões, quase a mesma receita, mas o EBITDA saiu de 12 para menos de 4. Por quê? Por conta do preço. E agora a gente tem um EBITDA de 566 milhões. Então ela tem realmente essa dependência do preço. Tem alguns fornos que a empresa precisou desativar por conta de manutenção também. E aí, para o ano que vem, eles estão esperando um EBITDA de 3,2 bilhões, parecido com o EBITDA que ela teve aqui em 2022. Se a gente tiver esse EBITDA, realmente a empresa ela pode pagar muito mais dividendos no ano que vem e pode realmente ter um retorno no preço da ação também muito interessante. Assim como esse preço de $110 por ação que eles estão projetando, esse preço pode ser maior no ano que vem. O preço médio da commodity pode ser maior, pode ser menor também, mas esse tipo de empresa tem muito impacto, tá? Que não tem efeito caixa, como eu disse, nos resultados. Vale a pena você sempre ficar de olho no EBITDA. Por exemplo, depreciação, são empresas que são muito intensivas em capital, então você tem muita despesa ali de depreciação que não tem efeito no caixa, mas tem efeito no lucro. O caixa é que vai pagar o teu dividendo. Quando o assunto é commodities, na minha opinião é o seguinte, quando a empresa estiver colhendo muitos resultados, ou seja, gerando muito caixa, porque ela está vendendo a sua commodity muito alta, está ali sorrindo de orelha a orelha, as ações elas acabam acompanhando isso muito rápido. Então não dá para você deixar para comprar quando começar a subir. Essa é a hora de você ir lá e encher a mão, encher o carrinho? Na minha opinião, não. Então, na minha opinião, em empresas desse tipo, você compra aos poucos, de preferência quando elas não estão na máxima do ciclo e vai esperando. Continua analisando, dê preferências para empresas que têm capacidade de suportar essas fases mais baixas, mais ruins ali do ciclo com mais fôlego. É o que eu faço, por exemplo, com Vale 3. O meu preço médio está na casa dos R$64, mais ou menos. E aí, quando essas empresas começarem a atravessar um ciclo muito bom, você vai ter acumulado um número muito bom de ações, você vai receber um caminhão de dividendos. Se você olhar aqui os dividendos da Gerdau, você vai ver que é mais ou menos assim que a coisa funciona. Ela veio aqui pagando pouquinho, 2021, uma carreta de dividendos. Vale, a mesma coisa. Pagando aqui pouquinho, 2021, explodiu. Gerdau, que a gente acabou de falar, a mesma coisa, tá? Só que ainda está sustentando um pouco. É assim, commodity funciona assim. Outra ação que eu achei interessante trazer aqui é TRPL4 Transmissão Paulista. A companhia ela anunciou um belo de um pagamento de JCP, um montante ali de 1,45 bilhão de reais, que dividido entre os acionistas equivale a R$ 2,20 por ação. É claro que tem imposto aqui ainda, vai cair um pouquinho porque é JCP, não é pouca coisa isso daqui. Lembrando que isso vale para as ações
na carteira, que você tiver na carteira no final do dia 13 de dezembro hoje, tá? Se você comprou antes, vendeu, não tem mais ou vai comprar amanhã, você não vai receber esses dividendos, você vai receber os próximos aí, mas esses aqui não, esse JCP não. Só isso daqui já dá quase 7,5 de dividend yield, com base no preço que ela estava sendo negociada ontem. A ação subiu um pouco hoje, deve fechar o ano ali com dividend yield na casa dos 8%. Esse dividend yield de 4% não considera ainda esse JCP, então esse dividend yield ele vai ser maior. É uma empresa aqui interessante, o payout dela vem diminuindo nos últimos anos, mas passa aqui praticamente em todos os itens do checklist. Nos próximos anos ela deve investir muito mais forte, reduzir essa distribuição dos lucros na forma de dividendos, a geração de caixa vai um pouco para os dividendos, a própria Taesa também, por exemplo, está fazendo isso. Só para você ter uma ideia, quem tivesse investido R$100 mil em ações da Taesa, que é uma empresa do setor elétrico, não é tão arriscada assim, em 2006, hoje teria mais de 2,6 milhões de reais. Tivesse investido R$100 mil, em 2006 você colocou R$100 mil na Taesa, hoje teriam virado ali com o reinvestimento dos investimentos mais de 2 milhões e 600 mil. E você teria recebido, em média, em 2022, 24 mil por mês em dividendos. Estamos falando aqui de um período que não foi nem de 20 anos. É claro, eu nunca gosto de ficar usando esses exemplos aqui sem falar que a Taesa foi uma ação que foi bem acima da média o retorno dela. Hoje, né, nada garante que você vai conseguir acertar qual que vai ser a próxima Taesa dos próximos 15, 20 anos. Mas se você tem uma carteira ali com 3, 4, 5 ações interessantes, você pode, né, investir ali, em vez de R$100 mil numa só, 20 mil em cada uma dessas 5 ali, 10 ações, coloca 10 mil em cada uma, ou se você tem um pouco mais, vai comprando ao longo do tempo também, fazendo mais aportes. É uma ação que meio que destoou da média ali, vai te trazer um retorno muito bom e você não vai estar dependendo de Selic, de nada para ter um bom retorno no longo prazo. O que você vai estar comprando numa ação como essa aqui, Transmissão Paulista? Estabilidade de receita, empresa do setor elétrico, menos risco, proteção, dividendos mais previsíveis de certa forma, menos risco. Tá? O que pega nessa empresa aqui nesse momento é a taxa interna de retorno que ela vai conseguir nos seus projetos, porque ela adquiriu recentemente ali 3 lotes num leilão recente, foi bem agressiva nos preços que ela pagou, vamos ver o retorno que ela vai conseguir. Porque se ela não conseguir um bom retorno, a taxa interna de retorno acaba ficando ruim e acaba, né, diminuindo, reduzindo o investimento, o retorno que você vai ter investindo nela pelos preços atuais. A mesma coisa vale para a Taesa nesse momento, mas duas ações aqui de duas ótimas empresas. O preço, na minha opinião, importa. Então, nesse momento, no setor elétrico, eu venho dando preferência para empresas que vão me pagar dividendos mais para frente e não tanto de imediato. Você tem aqui Enel Energia, Alupar, que são empresas que eu venho investindo, a própria Engie. Só que isso aqui é pessoal, tá? Varia de cada um para cada um, o tipo de investidor, qual que é o tipo de empresa que você gosta mais. Você gosta mais de investir em empresas que já estão pagando bons dividendos ali, você quer ter mais previsibilidade, não quer investir numa empresa que de repente está pagando pouco agora para receber um dividendo maior lá na frente. Vai de você. Isso aqui é só a minha opinião. Outra empresa que eu trouxe aqui é Agro3, né? Alguns de vocês estavam me pedindo para falar dessa empresa nos últimos vídeos. Essa é uma empresa muito interessante, focada no setor agropecuário aqui no Brasil. Basicamente, o que eles fazem é comprar propriedades rurais, né? Às vezes até meio que precisando arrumar ali umas coisinhas, né, nas fazendas. Depois eles costumam fazer essas melhorias nas terras, melhorias significativas. E para isso eles investem pesado, investem em tecnologia, em infraestrutura também, para fazer com que essas terras que eles compram se tornem mais produtivas, que é o que faz uma terra valer dinheiro, né? Se ela é mais produtiva, ela é mais valiosa. E depois de melhorarem essas terras, eles vendem quando eles encontram oportunidades para obter lucro, é claro, né? Então, simplificando, eles compram terras, tornam essas terras mais produtivas e vendem por um preço bem mais alto. Só que enquanto a terra ainda está na mão deles, eles não venderam ainda, eles cultivam várias coisinhas ali também para ganhar uma receita, né? Grãos, cana-de-açúcar, algodão, pecuária também, tudo envolvido ali na cadeia de produção da empresa, né? O que é interessante é que eles têm terras em várias regiões, Mato Grosso, Minas Gerais, aqui onde eu estou, Bahia, aqui onde eu nasci, Piauí, Paraguai, Bolívia, dezenas de fazendas, tá? Uma área de mais de 270 mil hectares que podem ser utilizados
para a agricultura, né? Na verdade, não todos podem ser utilizados, mas boa parte, mais de 200 mil hectares. Dentre os fatores que tornam ela um bom investimento, a gente tem justamente essa crescente demanda por alimentos, não só aqui como no mundo inteiro. Então o Brasil nas cabeças ali com relação à eficiência, graças a terras bem produtivas que a gente tem aqui. Então quem melhora e vende essas terras tende a ganhar um bom dinheirinho no meio do caminho, né? Isso pode ser um bom negócio, um negócio muito lucrativo, quando você entende da coisa. Eu não tenho 3, 4, 5 milhões sobrando para comprar uma fazenda hoje e nem entendo nada disso. Provavelmente se eu tivesse esse dinheiro e comprasse, eu ia perder dinheiro, não ia ser um investimento, ia ser uma despesa. Mas eu tenho 24, 25 reais para comprar uma ação dessa empresa, consigo comprar um lotezinho de ações, acompanhar mais um pouquinho, comprando mais um pouquinho, fazendo aporte, recebendo dividendos, enfim. E não preciso entender nada porque a galera entende. Ela acaba também imobilizando boa parte do patrimônio ali nas terras, mas mesmo assim ela tem um ROI muito bom, um retorno sobre o patrimônio líquido interessante. Quando você olha para o ROI de Agro 3, a gente vê que é um ROI interessante. A empresa, quando eu vou explicar mais ou menos aqui por que acontece essa volatilidade no ROI, é uma empresa que vem sendo negociada quase ao valor patrimonial, mas a gente tem boa parte dos ativos ainda que não foram reavaliados, então as terras ali que podem estar mais caras estão no balanço por preços mais antigos. E hoje um dividendo de 13,2%, um dividend yield de 13,22% com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Na minha opinião, é uma boa empresa. Como eu falei, somando esses ativos que ela tem a valor justo, isso daria mais do que o valor de mercado da empresa hoje. O valor de mercado da empresa hoje, se a gente olhar aqui no Investidor 10, ele é de 2,5 bilhões de reais. Se você quisesse comprar a empresa inteira. É claro que a gente tem aqui também dívida bruta de 864 milhões, disponibilidade também interessante, só que a empresa tem ativos ali que ela pode vender também. Então, dívida não é um risco para essa empresa aqui, na minha opinião. É uma empresa que ela é responsável com o retorno sobre o capital nas suas operações. Claro que ela não faz milagre também ali nas fazendas, mas sabe escolher também os melhores momentos para comprar e vender, investir e desinvestir, avaliar as oportunidades do mercado imobiliário do agronegócio, que é onde está o melhor retorno que ela vai conseguir entregar no longo prazo, na minha opinião. Não é nem tanto com as operações ali de agricultura e pecuária que ela tem. E outra ação que está voltando talvez a ficar interessante é BB Seguridade, BBSE3. Por que as ações vêm caindo e até sendo rebaixadas por alguns bancos de investimento aí? Primeiro, a gente tem uma desaceleração no crescimento dos lucros, porque a gente teve uma desaceleração no crescimento dos prêmios emitidos no segmento rural, seguro de vida, nos seguros que a empresa vende. Sinistralidade que vinha muito baixa, isso impactou positivamente os resultados do ano passado, mas deve voltar para o patamar normal. E a gente tem também um menor resultado financeiro pela frente com a Selic em queda. O resultado financeiro beneficiou bastante o lucro da empresa. Então, a mesma coisa está acontecendo também com o Caixa Seguridade, CXSE3 nesse momento. Então, o setor de seguros, ele é dessa forma mesmo. Então, em 2024, parece que a gente, mais uma vez, vai ter a chance de comprar BB Seguridade a bons preços. E por que eu falo que mais uma vez? Porque BBSE3 em 2021 caiu bastante. E ali no final de 2021, meio de 2021 até meio de 2022 mais ou menos, eu falando de BB Seguridade que estava interessante, que eu estava achando barato, fiz muitos vídeos aqui no canal. Esse ano, se eu não me engano, fiz alguns vídeos sobre a empresa. Só que em 2022 ela subiu que nem um foguete, subiu pra caramba. E em 2023 ela vem sofrendo, vem em queda enquanto a bolsa está subindo. E é por isso que eu falo que talvez 2024 seja um ano interessante para fazer aporte. Porque você está investindo aqui, uma ação foi muito bem em 2022, às vezes tem outra ação na sua carteira que não foi muito bem. Então isso cria um desbalanceamento, você vai dar prioridade para aquela ação que não está indo bem, porque ela vai cair na proporção da sua carteira. A mesma coisa acontece em 2023, você tem tudo subindo, por exemplo, Sanepar, que é uma empresa que eu tenho em carteira, quando a BB Seguridade estava disparando, Sanepar sofrendo aqui o pão que o diabo amassou ainda, caiu muito, já em 2023 subindo 70%, enquanto o BB Seguridade está caindo esse ano.
Fiz muitos vídeos sobre Sanepar ano passado também. Então, essas empresas, elas não subiram nem caíram demais por coisas que a empresa fez. Quando o BB Seguridade subiu pra caramba, estava se beneficiando, mas não estava fazendo nada brilhante, a exposição da empresa àquele setor mesmo. E nesse momento está caindo, mas a empresa não está fazendo cagada, não está fazendo nada de errado. A mesma coisa a Sanepar. Sofreu pra caramba, a empresa em si rodando legal, questões ali com relação à política de avaliação dos seus ativos, questões regulatórias interferindo, principalmente na reavaliação ali das tarifas, nas revisões tarifárias da empresa, impactando nas decisões de revisão tarifária, ajustes tarifários. E esse ano também a Sanepar não fez nada de brilhante, ela subiu 70%, porque a empresa estava muito barata, aquela dúvida ali, aquelas incertezas diminuíram, rolou o reajuste, pronto. Então, fatores externos que não estão ali relacionados ao que a empresa está fazendo, estão relacionados aos setores de cada uma delas, aos riscos de cada tipo de empresa. Então, você não precisa ficar adivinhando. Se você faz uma alocação ali bem diversificada, você vai dar preferência para aportar no que está mais interessante. Então, nesse momento, ali eu que tenho Sanepar, subiu para caramba esse ano, eu que tenho BB Seguridade, eu vou dar prioridade para BB Seguridade. Agora, deixando de falar aqui dessas ações, falando das ações de dividendos que eu tenho na minha carteira, devo fazer um vídeo sobre elas. Eu tenho ENGIE, BBSE3, como eu falei aqui, e TSA4, Vale, que eu estou acompanhando também, Sanepar, BBAS3, Petrobras, que estão na minha carteira pessoal também, que eu comprei bem mais barato, vou seguir colhendo os meus dividendos, mas elas não estão nesse momento na minha lista de preferência para os aportes na caixinha de ações de dividendos agora. Tá? Mas também tem as ações de crescimento, um pouco mais arriscadas, com um potencial maior de retorno, que eu vou comentar sobre elas num próximo vídeo aqui com vocês também. Então, por hoje é isso. Quem gostou, deixa o like aqui no vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!